Então eu peço que você se reúna junto com a sua família, ou todos aqueles que estão aí na sua casa. Vamos todos, agora nesse instante, nos organizar, nos preparar para que a gente possa meditar na palavra do Senhor e depois você possa com a sua família, assim, da melhor maneira possível, todos juntos, se dedicarem a um momento de oração e intercessão. Salmo de número 45, a palavra de Deus nos diz assim: Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios dos filhos de Corá, salmo didático de Corá, salmo didático, cântico de amor. De boas palavras transborda o meu coração, ao rei consagro o que compus, a minha língua é como a pena de habilidoso escritor, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Cetro de equidade, cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, a olés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro, trazendo donativos, os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença e serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais, serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Este salmo ele fala do relacionamento entre a igreja e Cristo, como aqui na analogia de um casamento. Este salmo, ele aqui, chamado de um salmo, podemos assim considerar como um salmo de sabedoria, um salmo sapiencial, ele foi escrito para exortar a igreja quanto à espera de Cristo, quanto à espera do seu noivo. Quando os filhos de Corá escreveram esta exortação, provavelmente foi no casamento de algum rei. Nós não sabemos aqui que rei é que está aqui registrado o seu casamento, a cerimônia do seu casamento. Alguns comentaristas tendem a pensar que pode ser um dos casamentos do rei Salomão. Mas seja como for, nós não vamos aqui nos concentrar quanto a este ponto. Né? Não vamos aqui perder tempo com essa questão. O que nos importa, em primeiro lugar, aqui é que o Salmo 45 ele está escrito em forma de uma liturgia de cerimônia de casamento. Esta cerimônia ela dá destaque aqui à pessoa do noivo. Preste bem atenção nessa questão. Ela dá destaque à pessoa do noivo. O noivo é o centro das atenções neste casamento. Não é a noiva que vai até o noivo. Aqui você percebe que é o contrário. Nós nos acostumamos com cerimônias de casamentos em que todos os casamentos, todas as cerimônias, é a noiva que ganha destaque. A impressão, às vezes, que eu tenho é que pode faltar o noivo, pode faltar o pastor, mas não pode, num casamento, em hipótese alguma, faltar a noiva. Porque ela, então, considerada, dentro da nossa cultura ocidental, ela é considerada nos nossos dias a pessoa mais importante da cerimônia. Agora, é interessante porque na cultura judaica, especialmente que diz respeito ao Antigo Testamento,
A cerimônia de casamento, a figura que ganha destaca não é a noiva, mas é o noivo. O noivo é a pessoa mais importante. É o homem quem deve entrar. E com isto, a mensagem aqui ela é clara, quando eles nos deixa aqui o princípio de que pode até não ter a noiva, né? Mas sem o noivo não há casamento. Né? Pode-se ter a noiva ali no momento, mas se não houver o noivo, se ele não estiver presente, não haverá casamento. Ou seja, não é o noivo que precisa da noiva, mas é a noiva que precisa e depende do noivo. Isso significa que não é Cristo que precisa da igreja, mas é a igreja que precisa de Cristo para sobreviver e para se manter protegida. O apóstolo Paulo, inclusive, lá no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, o verso 27, é interessante porque ele vai nos dizer que nós ali somos o corpo de Cristo. Nós somos chamados de o corpo de Cristo. O corpo, ele só tem vida por causa da cabeça. Se você tirar a cabeça fora, o corpo, ele não tem nenhuma outra função. Ele não vai ter vida. Da mesma forma, essa aplicação nos é também dada pelo próprio apóstolo Paulo também, lá em Efésios capítulo 5, verso 23, quando nos diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não apenas ele é o cabeça da igreja, mas ele é o salvador do seu corpo. Então eu creio que você já percebeu qual aqui é o intuito do salmista. Primeiro, é enaltecer, é glorificar o noivo. Isso fica claro dos versos de 1 a 8 aí. Segundo ponto é demonstrar a sua afeição, também ele dá destaque à beleza da noiva. A beleza da noiva é também aqui realçada dos versos 10 a 17. Contudo, aliás, dos versos 9 a 17, mas contudo, a beleza da noiva depende da beleza do noivo. A beleza, o resplendor, a glória da noiva, ela só, de fato, pode ser evidenciada por causa da glória do noivo. Então veja que aqui a noiva, ela se volta a sua atenção para o noivo. E a afeição da noiva se concentra nas exortações que são dadas a ela. Então, de modo geral, o salmista ele escreveu aqui estas palavras de sabedoria para instruir a noiva. O Salmo 45 foi escrito como se fosse um sermão para que a noiva pudesse ouvir. É ela que precisa de conselhos sobre como ela deve se portar com relação ao seu esposo, em relação ao noivo. O que nós veremos então nestes versos são exortações que o salmista traz à noiva sobre o noivo, sobre também ela mesma e também sobre como deve ser o relacionamento entre os dois. Então vamos à primeira exortação. A primeira exortação ela diz respeito à maneira como a noiva deve olhar, ou qual olhar, que tipo de olhar ela deve se voltar ao noivo. Então é como se o salmista dissesse aqui, olhe apenas para o noivo. Não olhe para nenhum outro homem, a não ser o seu noivo, o seu marido. Então, essa primeira exortação, aí dos versos 1 a 9, ela diz respeito à afeição que a igreja ela deve ter por Cristo. Como ela deve olhar para o seu Salvador. O verso 1, então, por exemplo, ele relata uma afeição que a igreja ela deve ter de dentro para fora. Então veja o que ele diz, por exemplo, no verso 1. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Eu quero me concentrar mais na primeira parte do verso 1, quando ele diz, de boas palavras transbordam o meu coração. Aqui o sentido é como se ele também dissesse, o meu coração ferve. O meu coração está aquecido. Então, de que forma uma mulher mundana, se a gente pudesse contrastar, observe bem, vemos aqui de que forma uma mulher mundana ela olha para os seus pretendentes. As mulheres mundanas elas se apegam apenas à aparência no seu aspecto externo. Elas olham apenas para o aspecto estético, aquilo que apenas agrada os olhos físicos, aquilo que os olhos físicos podem ver e se deslumbrar. Mas a igreja, que é a noiva, virgem, santa, pura, a igreja ela deve sempre olhar para Cristo com o coração e não meramente com os olhos, para que não desvie as suas afeições para algo que apenas é externo, superficial
e enganoso, inclusive. Trata-se então aqui de um amor que ele é sincero, honesto, um amor que é irresistível. Da mesma forma que esta noiva deseja ansiosamente estar com seu noivo, a igreja ela deve desejar ansiosamente ter comunhão com Cristo. O segundo ponto diz respeito às qualidades que ela deve observar e almejar na pessoa e também na obra do nosso Redentor Jesus Cristo. Isso diz respeito aos versos, aqui diz respeito aos versos 2 ao 8. Então, dos versos 2 ao 8, veja bem o que nos é destacado aqui. Em primeiro lugar, o salmista ele descreve como que o rei ele está adornado, ele está vestido, quais são as suas qualidades e também quais são os seus dotes. As qualidades e os dotes de um homem aqui, perceba que aponta para a ideia de que isso é essencial, é necessário para que a família da noiva permita o matrimônio entre eles. É interessante porque a gente pode até trazer para a aplicação do casamento o fato de que um homem com poucas ou quase nada de suas qualidades e dotes, ele é um homem reprovado. É um homem que não serve ou não está preparado para constituir família. Um homem desprovido de dotes, ele é um homem que não poderá sustentar ou proteger uma mulher e os seus filhos. Um homem sem qualidades e dotes para se casar é um homem infortúnio. É um homem que vai trazer peso e vergonha para sua família. Agora observe então, as qualidades desse noivo. A noiva deve olhar para essas qualidades. Assim, trazendo de novo, para que você entenda. Como a igreja deve olhar para Cristo? Primeiro, ver as qualidades, os dotes de Cristo. Então, no verso 2, a primeira coisa que ele destaca como qualidade é que este homem ele é belo, formoso. Ele não é só formoso, mas destaca-se o fato de que ele é o mais formoso dentre todos os homens da terra. Sua feição externa e interna são vistas e aprovadas por todo o povo. Ninguém se compara a este homem. A sua feição externa condiz com a graça que nutre o seu coração. Em outras palavras, ele é gracioso, não apenas por fora, mas também por dentro. O seu coração é cheio de graça, bondade, amor. E não é um amor fingido, não é um amor superficial, não é um amor apenas movido por sentimento, mas é um amor honesto, verdadeiro, que perdura. Perceba que a beleza externa do noivo, então, condiz perfeitamente com seu caráter. Em outras palavras, os homens mais bonitos e afeiçoados são os que possuem em seu caráter graça, bondade e amor. A graça de Deus, então, ela está aqui sendo revelada como um tesouro na pessoa do Filho de Deus. E isso é revelado de tal forma que é impossível, observe bem esse ponto, é impossível, então, a noiva resistir a esse noivo. A graça de Deus, repetindo aqui, ela está entesourada na pessoa do Filho dele. Isso de tal forma que é impossível a noiva resistir o amor que este noivo tem por ela. Nós podemos então verificar a demonstração dessa qualidade de Cristo quando nós nos deparamos com Romanos capítulo 8, verso 5, quando vai nos dizer que lá Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato do seu Filho, Cristo, ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba a distorção aqui na comparação, uma distorção, contraste entre a afeição de Cristo e a afeição da igreja antes dela se tornar de fato, antes dela se tornar pura, porque ela era imunda. Agora, quando você vai para os versos 3 a 5, este homem ele possui outra qualidade, diz respeito à sua força e também à sua habilidade para a guerra. É uma qualidade extremamente importante porque todo homem que deseja se casar ele deve estar preparado para proteger, se necessário for, até mesmo com a própria vida, a esposa e os seus filhos. E aqui, observe que o verso 3, ele descreve o noivo aqui como um herói de guerra, porque ele possui glória, majestade. Quando você vai para o verso 4, ele descreve aí a sua chegada até o lugar onde sua noiva espera. Ele diz respeito à sua entrada, sendo ela triunfal. Ele está montado em um cavalo e de forma imponente, vitorioso, com um olhar penetrante em direção à sua noiva.
Ou seja, é um homem que é decidido, ele é vigoroso, ele não apenas demonstra a sua força, mas ele também demonstra a sua gentileza, o seu cavalheirismo, ou seja, ele é um cavaleiro da justiça e da verdade. E nisto então reside a sua firmeza e sensibilidade para com a sua noiva. Ele ama a noiva com base na justiça e na verdade. E no final do verso 4, você percebe que o salmista ele vai dizer que este noivo ele ensinará proezas. Ou seja, que ele não apenas é o portador da verdade e da justiça, como também ele a aplicará com perfeição à sua esposa. Ele ensinará a sua esposa a viver na verdade e na justiça. Quando nós vamos para o verso de número 5, ele descreve a sua vitoriosa campanha de guerra contra os seus inimigos. E antes que ele se encontrasse com a sua noiva, primeiro, ele derrotou e destruiu todos os seus inimigos. Isso é uma perspectiva escatológica no que diz respeito à volta de Cristo quando ele for encontrar a sua igreja. Primeiro, antes que ele volte, primeiro, ele destrói todos os seus inimigos. Ele é vitorioso sobre os seus inimigos. Então a primeira tarefa do noivo, antes de se encontrar com a sua amada, é derrotar os seus inimigos. É abrir o caminho para que a verdade e a justiça seja o governo desse matrimônio. A imagem que temos do noivo é então aqui no campo de batalha. E aqui, o que ele está fazendo? Qual é a posição dele nesse campo de batalha? Aqui é uma rápida retrospectiva que o salmista faz dele antes que ele se encontrasse com a noiva. Então o salmista ele faz aqui ele lembra aqui, rememora o fato de que o noivo está no campo de batalha, passando entre os corpos dos seus inimigos que estão caídos no campo, todos perfurados com as flechas que foram lançadas do seu arco. Ele está dando provas do seu valor e também da sua força, da sua honra. Agora, quando a gente segue a partir do verso 6, também os versos 6 e 7, ele diz respeito aqui às bênçãos do noivo. E nesses dois versos, ele não é apenas um homem belo, justo, mas ele aqui é chamado de rei. Então, nessa perspectiva que diz respeito às suas bênçãos. Ele é um rei que se destaca dentre todos os príncipes e governantes das nações. Há uma ligação aqui, então, do verso 5 com o verso 6, quando ele nos diz que, olhe bem que ele vai nos dizer aí, que os povos caem submissos a ti. Quando o rei for buscar a sua noiva, primeiro, todas as nações estarão debaixo dos seus pés. Todos os príncipes e reis da terra terão se curvado diante dele, porque ele não vai permitir que a sua noiva seja afligida pelos seus inimigos, novamente como outrora no passado. O seu reinado, então, ele não é temporário. Esse casamento, esse relacionamento não é apenas por um período. Os casamentos que mais duram na terra são aqueles que a morte separa os cônjuges. Mas o casamento entre Cristo e a sua igreja não é um casamento que haverá morte. A morte não poderá separá-los. E esta aqui é uma das bênçãos que é mencionadas pelo salmista. Nunca mais a sua noiva irá experimentar os horrores do passado de escravidão e abusos sofridos nas mãos dos seus inimigos, porque o rei sujeitará todos os povos sob o seu domínio. O noivo não permitirá que a sua noiva veja os horrores da violência, da perversão e crueldade dos povos, como nos dias que nós estamos vivendo, estamos vendo aí. Nós estamos vendo e sofrendo os horrores da perversão, da iniquidade e da crueldade dos povos. E veja que no futuro ela será poupada, protegida e instruída perpetuamente pelo seu marido. Quando a gente segue para o verso 8, que ainda fecha essa parte das qualidades e as bênçãos, o salmista destaca a majestade e a glória desse rei quando ele descreve as suas roupas, os seus paramentos, as suas joias. Elas são mais chamativas do que o óleo fino, do que os perfumes e os temperos mais caros dos reis, quando ele menciona aí a mirra e o aloés. A sua aparência é mais esplêndida e admirável do que todos os palácios do mundo e o soar dos mais belos cânticos dos grandes compositores.
Em outras palavras, nada, por mais belo que seja, pode ofuscar a glória e a grandiosidade desse rei quando ele vai ao encontro da sua noiva. Agora nós temos uma segunda exortação a partir do verso 9 até o verso número 17. Quando aqui a segunda exortação é como se o salmista dissesse para a noiva: prepare-se para se encontrar com o noivo. E aqui, a partir do verso 9, a noiva, ela está diante do seu noivo agora. Ela ainda não se encontrou com ele, mas parece-nos aqui que ela está prestes a se encontrar, porque ele já é como se ela estivesse vendo ele na sua direção. O verso 9 destaca a beleza e a virtude dessa noiva. Primeiro, ela é chamada de rainha. Ela não é uma rainha por direito ou por ser de alguma linhagem real, mas porque o noivo a escolheu para ser uma rainha. Ela não tem direito algum de exercer alguma realeza, porque ela foi resgatada de uma condição vil e também de uma condição de escravidão, de opressão. Os versos 10 a 17, a rainha ela é então exortada a corresponder ao amor e à boa vontade do seu noivo, que é o rei. Aqui então nós destacamos alguns pontos, algumas subdivisões nessa segunda exortação. Primeiro, a gente pode até dizer que a primeira, então, dentre essa segunda exortação, a primeira instrução é: ouve, filha, veja com atenção. Esse é o primeiro ponto que nos é destacado aí no verso 10. Ouve, filha, vê, dá atenção. Ou veja com atenção. Parece-nos que é aqui um pai falando com a sua filha. E é unânime que se trata, obviamente, do próprio Deus que está falando com ela. É o próprio Deus falando com o seu povo sobre a chegada do seu filho. A ideia de ouvir é dar atenção. Aqui são colocadas como as mesmas coisas. Significa não rejeite a instrução, mas receba com amor, devoção e alegria tudo do qual você está sendo instruído nesse relacionamento com o noivo. Segundo ponto que se destaca aqui é quando ele vai dizer: esquece o teu povo e a casa do teu pai. Observe isso no verso, ainda na parte B do verso 10, quando aqui isso corrobora, coaduna com Gênesis capítulo 2, verso 24, quando Moisés lá vai dizer que é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe, ele se une à sua mulher, tornando então os dois uma só carne. É com base nisso que destaca-se o verso 10. Então é dever de todo homem e de toda mulher renunciar à sua parentela, deixar sua dependência aos seus pais, deixar a sua infância e a sua meninice para trás e se transformar em pessoas maduras. Devem-se agora juntar para que se estabeleça um reino conforme a justiça e a verdade. E nesse caso aqui, a noiva que é exortada a deixar seu pai e a sua mãe, deixar o seu povo, deixar o seu passado de sofrimentos e horrores, abandonar a escravidão do Egito no seu coração, deixar para trás todos os ídolos e os cultos pagãos dos egípcios e seguir com o seu noivo para reinar com ele sobre todo o mundo. Onde está então a beleza dessa noiva? Ela não está meramente nos adornos externos, mas nas suas qualidades e virtudes como rainha. A beleza externa da noiva não será realçada se a sua beleza interna não for transparecida em suas condutas e palavras. Mulheres que apenas realçam a sua beleza estética e físicas, elas inevitavelmente serão de alguma forma repudiadas e rejeitadas pelo rei. São como adúlteras, são como prostitutas que são repulsivas aos olhos dos homens justos, íntegros e verdadeiros. São repulsivos aos olhos dos homens que seguem a verdade e a justiça. O adorno da noiva deve ser a verdade e a justiça. Isso corrobora com o primeiro ponto quando descreve quem é o noivo. Ela deve se adequar ao modelo, às vestimentas, ao padrão de conduta do noivo. E é isso que torna as nossas irmãs em Cristo belas e formosas. É uma aplicação muito importante para as nossas irmãs, especialmente as mais jovens.
Não são os seus adornos externos que vão lhe tornar atraente para os homens íntegros, justos e homens que possuem graça, bondade e justiça no seu coração. Mas a maneira como você se comporta, sua conduta, e que obviamente isso vai acabar se expressando também na maneira como você se veste, como você se adorna, isso também vai revelar o tipo de homem que vai se aproximar de você. Agora, obviamente, essa aplicação ela é mais ainda realçada em relação à igreja. De que forma a igreja ela se adorna? Se ela tem se adornado para que ela venha atrair o mundo para si, ou se ela tem se adornado com as vestiduras da justiça e da verdade para que Cristo se aproxime dela. Cristo se sinta atraída por ela. Mas, minhas caras irmãs e jovens, ainda trago uma aplicação muito importante a vocês, especialmente as solteiras, no fato de que não queiram se casar com um homem que a sua beleza e a sua formosura não seja a justiça e a verdade. Entenda que se você não se vestir com as roupas da justiça e da verdade em seu coração, você não terá um marido também com o adorno da justiça e da verdade no seu coração. O tipo de homem que você atrai demonstra o caráter do seu coração. O tipo de homem que se aproxima de você revela quais vestimentas e adornos você tem usado, não apenas por fora, mas principalmente também no seu coração. Em terceiro lugar, ele agora nos chama atenção para o fato de que Ele é o teu Senhor, ou seja, Cristo é o teu Senhor, o noivo é o teu Senhor. Então, aí vem a terceira instrução nessa segunda exortação. Inclina-te perante Ele. Isso se destaca aí no verso de número 11. E uma das coisas mais estranhas que eu já assisti na televisão há algum tempo atrás foi a coroação da Rainha Elizabeth II. Quem já assistiu vai entender a ilustração que eu vou usar, mas na coroação da Rainha Elizabeth II, quando o seu marido, o Duque de Edimburgo, ele se curvou perante ela, prometendo obediência. E uma das frases que mais me chocou quando eu assisti o documentário e vendo como que foi a coroação da Rainha Elizabeth II, quando o seu marido se curva e ele então vai dizer, uma das coisas que ele vai dizer a ela, se curvando diante dela, se prostrando diante dela, ele vai dizer: me torno o seu vassalo. Eu quero trazer essa ilustração à tona para lembrar que não é um homem que se torna servo da sua mulher, mas é a mulher que se torna serva do seu Senhor. Não é Cristo que está submisso à igreja, mas é a igreja que é chamada de serva do seu marido. É ela quem deve obedecer ao seu Senhor, da mesma forma que Sara chamou o seu marido Abraão de Senhor. E é muito propício a forma como a noiva ela é conduzida até o rei pelas suas damas de honra, que todas aqui são chamadas de virgens. Olha o verso 14. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas até a tua presença. E aqui o verso 16 também, veja que não são os pais dela que conduzirão ela até o rei. Mas esta é uma imagem muito didática para lembrar que a noiva ela está sendo resgatada pelo noivo. Quando uma mulher ela é solteira, ela está submissa ou dependente ao seu pai, ou alguém que é o seu tutor. Mas para não ficar desamparada, veja, quando ela fica adulta, e obviamente sabendo que um dia os seus pais irão morrer, para que ela não fique desamparada, ela precisa de um marido. E o homem é descrito aqui como um resgatador. Da mesma forma que Boaz ele resgatou a moabita Ruth, quando ela ficou viúva e dependendo da generosidade dos fazendeiros e agricultores da cidade de Belém. Todo homem, quando ele se casa com uma mulher, ele é o seu resgatador. Uma mulher sem pai, sem marido e sem filhos é uma mulher desamparada. É uma mulher que sempre precisará de um homem para lhe proteger e lhe amparar, senão ela será vulnerável. Se colocará expostas a perigos. É curioso e triste o caso de muitas mulheres, se me permite essa aplicação nos dias de hoje, que se envolve, por exemplo, com a ideologia feminista.
se envolvem com o feminismo. Mulheres que defendem uma pauta ideológica do feminismo são mulheres desprotegidas, são mulheres desamparadas, entregues à violência de homens cruéis, de homens pervertidos e corruptos. É interessante porque o movimento feminista se volta contra os homens que vivem na justiça, na integridade e na verdade. E elas se submetem à crueldade, à perversidade, à perversão e à corrupção de homens que são violentos. As mulheres que pulam neste rio turvo chamado feminismo, um rio escuro, elas estão, na verdade, cometendo suicídio. Estão entregando a sua vida à morte. Por isso que elas não sabem as pedras pontudas e mortais que se encontram no leito desse rio escuro. E só quem pode salvar essas mulheres desta ideologia perigosa, suicida, assassina, é só Jesus Cristo, o noivo perfeito, justo e verdadeiro. Da mesma forma, a igreja sem Cristo é uma noiva desamparada, desprotegida, vulnerável aos seus inimigos. A igreja é como essa noiva que depende do seu Senhor para ser protegida e amada. A igreja ela depende de Cristo para ser resgatada da sua condição difícil e penosa. Mas em quarto lugar, aqui nós temos no verso de número, ainda no verso de número 14, quando ele destaca que as roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. A noiva aqui é exortada a ser conduzida pelas damas de honra até o seu rei. Ela deve preservar sua vestidura recamada de ouro. As virgens, e não as meretrizes, devem ser companheiras da noiva. Preste bem atenção nesse ponto que é destacado aqui no verso 14, inclusive dos versos 14 até o 17, obviamente. Até o verso 16, perdão. Enquanto o noivo não chega. Quem deve ser suas companheiras? Quem devem ser suas amigas? Não são as meretrizes, mas são as virgens, as que são puras. A noiva deve sempre ter como companhia e amigas da verdade e da justiça as virgens. Deve sempre ser acompanhada e aconselhada por aquelas que são santas e submissas. Suas irmãs devem ser as virgens e as suas inimigas devem ser as prostitutas. E é um propício perguntar: será que a igreja de hoje, a igreja de Cristo, ela tem tido como companheira as conselheiras puras, as virgens, ou ela tem tido como companheira as meretrizes do mundo? Veja que esse é um trecho do Salmo 45 que trata da preparação da noiva para encontrar com seu noivo. E os versos 3 a 17 diz respeito aí à santificação da igreja para ir ao encontro do seu Senhor. Cristo não vai encontrar a sua amada com as suas roupas sujas, manchadas e violadas com a imundície do pecado. Antes de chegar, Cristo, ele envia suas virgens como damas de honra para lhes acompanhar até a chegada do noivo. Estas virgens são como irmãs. E em se tratando da igreja, com quem será que ela tem andado nesses últimos dias? Quem tem sido as suas companheiras? As virgens da palavra de Deus, das instruções das Escrituras e do Santo Espírito que nos ilumina? Ou as meretrizes do mundanismo, do mundo em que nós hoje, infelizmente, temos que enfrentar? Em quinto lugar, quando ele vai dizer aqui no verso 17: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. A noiva é exortada agora a esperar e perseverar. Todos os seus pensamentos e anseios devem ser pela chegada do noivo e o que ele fará por sua noiva. Ela deve pensar e desejar que o dia da chegada do noivo se apresse em seu coração. Ela deve desejar as recompensas e os mimos que o noivo tem para ela. Ela será celebrada entre as nações do mundo. Mais uma vez eu realço aqui o ponto que essa é uma declaração escatológica, da esperança que a noiva deve ter da chegada do noivo. Ela será como rainha com o seu noivo por todas as gerações. Ela será reverenciada para sempre como a esposa do rei.
E esta exortação no verso 17 diz respeito às bodas do Cordeiro. Como serão as núpcias do noivo e da noiva? A noiva estará pronta para ser recebida pelo noivo. O rei fará com que seja feito um memorial perpétuo para sua esposa. Em outras palavras, jamais os povos e as nações se esquecerão dela. Todos os povos e as nações celebrarão a sua rainha. E este relacionamento entre o rei e a sua esposa será para sempre, de maneira que nem mesmo a morte será capaz de separá-los. Eu coloco então uma pergunta como aplicação final. Para que serve o casamento nas Escrituras? Por que Deus criou o matrimônio entre um homem e uma mulher? Quando você vai, por exemplo, para o Antigo Testamento, por várias vezes Deus ele se dirigiu ao seu povo com uma linguagem muito peculiar a essa ideia do casamento. Através, por exemplo, dos profetas Jeremias, profeta Ezequiel, também do profeta Oséias, Deus ele exortou o seu povo como se um marido estivesse falando com a sua esposa. Quando também você vai para Efésios, capítulo 5, os versos 22 até o 33, quando o apóstolo Paulo fala do casamento entre um homem e uma mulher como um treinamento para o casamento entre Cristo e a sua igreja, no novo céu e nova terra. É interessante porque os relacionamentos dos nossos dias, eles não são mais duradouros como antigamente. Nós vivemos uma época em que os historiadores eles definem os nossos dias como sendo os dias das relações líquidas ou dos relacionamentos descartáveis. Por exemplo, nós temos um sociólogo polonês chamado Bauman. Ele é um dos precursores dessa constatação social e cultural dos nossos dias, dos nossos tempos, e ele escreve um de seus livros chamado Amor Líquido. Bauman ele mostra como que as relações elas não são mais sólidas e como as pessoas elas fragilizaram os laços humanos, parafraseando o que ele mesmo disse. E é espantoso ver que os nossos avós e pais, pelo menos a grande maioria deles, eles permaneceram casados até que um deles morresse. Por exemplo, os meus avós paternos, eles permaneceram casados por quase 60 anos. E o casamento só veio acabar por causa da morte da minha avó. Meus pais ainda eles estão vivos e estão casados. E até hoje, casados há quase 40 anos. Casados já há 39 anos. Há 50 anos atrás, o divórcio era uma palavra que quase ninguém ousava pronunciar. Hoje, o número de divórcios aumentaram consideravelmente, isso de forma espantosa. Os relacionamentos eles tendem a durar nos nossos dias no máximo 2 ou 3 anos. As pessoas não estão mais preocupadas em saber qual a nação ou família em que elas pertencem, qual a ideologia política que elas se encaixam, quem são os seus amigos, os seus relacionamentos, mas elas estão preocupadas em apenas definir o que elas desejam em relação à sua vida. Ou seja, do coletivismo, a humanidade agora foi para o individualismo. E é por isso que os relacionamentos eles não duram muito tempo entre as pessoas, exceto quando elas se apegam, infelizmente nos nossos dias, aos animais de estimação. Porque animais de estimação, eles não expõem opiniões ideológicas, de convicções. Agora, por mais que as relações entre indivíduos elas estejam fragilizadas por causa do seu egoísmo e hedonismo, ainda assim, a relação entre Cristo e a sua igreja não será jamais abalada por qualquer que seja a ameaça e as fraquezas que a igreja ainda ela tem que enfrentar. O Salmo 45 deixa claro que o noivo é quem preserva e protege e ampara a sua noiva com todas as suas qualidades e os seus dotes. As qualidades e as virtudes da noiva só são possíveis por causa de Cristo, que é o seu resgatador e o seu Senhor. Impressionante vermos como que o livro, por exemplo, de Ezequiel, fala da relação da igreja com o seu povo de uma forma muito trágica, difícil. A relação de Israel com Deus era como de uma mulher que nasceu de um parto difícil e doloroso. Ainda recém-nascida, essa mulher ela foi abandonada pela sua mãe. Deus viu o seu nascimento, cuidou dela, a limpou, tirou todo o seu sangue ainda do momento daquele parto, cuidou dela, a alimentou, a vestiu de roupas belíssimas, a adornou com joias, colocou sobre a sua cabeça uma coroa. E quando ela atingiu a sua maioridade,
este homem para não deixá-la desamparada. Deus então se casa com ela e ela então é resgatada, amada. E mesmo assim, ela resolve abandonar o seu marido e se prostituir com os estranhos. Por algumas vezes, tanto aqui em Ezequiel, como em Jeremias, como também em Oséias, Deus ele também se divorciou da sua esposa, que era o povo de Israel. Mas o divórcio não resultou em outro casamento com outra esposa, com outra mulher, porque Deus só tem um povo. Ele só tem uma igreja. Ele só tem uma esposa. Ele a abandonou por um período e permitiu que por um tempo a sua esposa voltasse para a vida de sofrimento, de escravidão nas mãos dos seus antigos inimigos. Ela se prostituiu com eles e ainda se tornou sua prisioneira e voltou a viver os horrores e a violência dos seus opressores. Deus ele denunciou Israel dizendo como que ela era como uma meretriz que, em vez de andar com as virgens de honra, ela preferiu suas irmãs de escravidão e devassidão, como Samaria, Sodoma e Gomorra. Algumas vezes, Deus entrega a sua igreja ao seu próprio coração para que ela se arrependa e volte de novo para o seu noivo. Apesar de Deus ter divorciado por um tempo da sua esposa, ter abandonado e entregue o seu povo aos seus inimigos, mas ele prometeu que ela seria resgatada novamente e jamais voltaria à sua vida de adultérios e prostituição com as nações ímpias. Esta promessa se cumpriu em Cristo Jesus quando este noivo deu a sua vida por sua noiva. Venceu a morte e Satanás através da morte de cruz. Redimiu com o seu sangue a sua igreja e agora ele está preparando esta noiva através da purificação da palavra e do Espírito. Está adornando ela com vestes brancas e limpas, com joias e uma coroa sobre a sua cabeça para o grande dia do Senhor. O que a igreja de Cristo deve fazer é se manter santa e pura. Ela deve sempre se limpar. Deve todos os dias ter os seus olhos apenas para o seu noivo. A igreja, como a noiva de Cristo, deve ficar no seu devido lugar e aguardar que Cristo, como noivo, venha ao seu encontro. Nós cristãos precisamos entender que somos uma comunidade. O cristão não pode pensar em si mesmo apenas, porque Cristo lhe deu a sua vida por todos os eleitos, os que pertencem a este corpo. Cristo não pensou em si mesmo, mas ele pensou na sua igreja como um homem que ama a sua esposa a ponto de dar a vida por ela. Por isso, nós somos instruídos, nós somos exortados que nós somos a noiva de Cristo. Que nós temos um relacionamento que é perpétuo com Cristo, como uma esposa tem com seu marido. E Cristo nos ama a ponto de ter dado a sua própria vida a nosso favor, para não nos deixar desamparados. E a promessa que ele nos deixa é exatamente essa, que enquanto ele não volta, ele promete não nos deixar desamparados, abandonados. Ele está cuidando do seu povo nesses últimos dias difíceis que nós estamos passando. Ele tem nos abrigado nas suas asas, como a galinha junto aos seus filhotes debaixo das suas asas, e nos protegido e nos guardado. Por isso a instrução que ele nos dá é: espere e aguente firme. Mantenha suas vestiduras limpas. Mantenha-se adornada e tenha como suas companheiras e conselheiras as virgens puras. E não se misture com as meretrizes do mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde nestes dias. E que Ele possa, assim, edificar o nosso coração e nos abençoar. Amém.